Essa manhã eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E mais uma vez nós estamos aqui para falarmos sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a quarta lição. Como os irmãos já me conhecem, meu nome é Angélica. Sou uma das professoras da Escola Dominical da Igreja Assembleia de Deus, que é presidida pelo nosso pastor Osimar. E o superintendente da nossa Escola Dominical, nosso pastor Rocha. Hoje nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente. Na lição anterior nós falamos sobre a eleição e sobre a predestinação, que nós fomos eleitos em Cristo e predestinados à salvação e a receber as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Todas as coisas foram feitas para Ele, por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem Ele quem? Sem Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar da iluminação espiritual do crente. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios e o nosso texto áureo de hoje diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A vocação do crente, ou seja, a chamada do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Essa é a verdade prática dessa lição de hoje. A leitura bíblica nós vamos fazer em Efésios capítulo 1, versículo do 15 ao 23. Vou fazer juntamente com vocês. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo dessa lição é nós esclarecermos a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Nós fomos chamados, como nós estudamos na lição número 3, nós fomos eleitos em Cristo, para sermos participantes dele, da glória que ele tem. Então nós, como predestinados a filhos por adoção, nós temos uma herança. E é sobre isso que Paulo fala aos irmãos lá de Éfeso, que eles, após receberem a Cristo, eles tinham que saber essa esperança, essa vocação. Para que nós servimos a Deus? Será que é só para nós termos uma vida boa aqui na terra? Qual que é o objetivo de nós servirmos a Deus? Então nós vamos estudar nessa lição. Uma diferença que nós temos que fazer aqui é sobre revelação e iluminação. A palavra de Deus é a verdadeira revelação que nós temos hoje a respeito de Cristo e da salvação. E o que Paulo fala aqui é de nós iluminarmos a nossa mente, de nós sabermos naquilo que nós estamos crendo, para podermos ter esperança, porque para podermos ter esperança nós temos que saber em quem nós temos crido e que bênçãos que nós vamos receber. Daí nós vamos nos perguntar, vale a pena ser crente? Para que nós somos crentes? Só para dizer ao mundo que somos? Para que nós somos cristãos?
só para termos um título? Ou isso realmente vale a pena? Será que nós estamos buscando a verdadeira sabedoria que vem de Deus, a verdadeira iluminação para sermos salvos? A introdução dessa lição, ela começa com Paulo dando graças a Deus em uma oração de ação de graças. Ele intercede e ele confessa, ele faz uma confissão de louvor e de exaltação a Deus. O que nos traz essa lição? O tópico 1, nós vamos falar da esperança da vocação e as riquezas da glória. Então, a esperança dessa chamada. Por que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para sermos salvos em Cristo. Nós fomos eleitos para sermos salvos em Cristo. Os salvos, eles precisam ser iluminados, porque se você aceita Cristo e não conhece as riquezas que nós estamos buscando, e quando nós falamos riquezas, nós não estamos falando desse evangelho que é pregado, em que se você aceitar a Cristo, se você servir a Deus, você vai ter carro bom, você vai ter toda a sorte de bênçãos materiais. Não, nós estamos falando de bênçãos espirituais. As nossas bênçãos materiais, elas terminam assim que nós fechamos os nossos olhos aqui, assim que nós cumprimos o nosso ciclo de vida aqui. Mas o que nos interessa é a eternidade. Será que depois de nós servirmos a Deus, depois que nós morrermos mesmo, será que nós estamos preparados para receber essas gloriosas bênçãos espirituais? Ou será que é nisso que a nossa fé está firmada? Porque o que são 80 anos de vida aqui comparados com a eternidade? Não são nada. Então, é sobre essas bênçãos que Paulo fala aos cristãos de Éfeso, para que eles se fortaleçam na fé, para que eles saibam aquilo que os espera. Ação de graças e intercessão, o tópico 1. Então ele fala das bênçãos espirituais recebidas. Quais seriam essas bênçãos espirituais? A eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Paulo, ele sabia como era maravilhoso o evangelho, porque isso aí vem da nossa experiência com Deus. A partir do momento que nós aceitamos Cristo e que Ele realmente vive em nossa vida, então nada pode nos separar desse amor de Deus. E a nossa esperança dessa chamada é que nós desfrutemos das riquezas dessa herança, porque se nós somos cordeiros com Cristo, nós vamos desfrutar dessa herança juntamente com Cristo. O segundo tópico aqui fala a esperança da vocação. Então, qual é a esperança de nossa chamada? Em que nós esperamos? E Paulo fala no capítulo 1, versículo 18, qual seja a esperança da sua vocação. Então, a nossa chamada nos traz uma esperança. E qual é essa esperança? São 3 aspectos com relação a essa tal esperança. Que Deus chamou as pessoas no passado, ou seja, Ele teve a iniciativa de, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, de providenciar o plano de salvação. Então Ele nos elegeu em Cristo, Ele nos amou em Cristo. O segundo aspecto é que essa chamada, ela abrange um serviço de santificação no presente. Então, após nós aceitarmos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que nos santifica dia após dia para que nós possamos chegar até Cristo e até a estatura de varão perfeito, tendo como modelo Cristo. Ou seja, nós temos que nos achar irrepreensíveis diante de Deus. E para nós conseguirmos essa irrepreensão diante de Deus, é somente através do sacrifício de Cristo. É aceitando a Cristo e vivendo não mais a nossa vida, mas a vida de Cristo. O terceiro aspecto
dessa esperança é a participação gloriosa no futuro. Essa participação gloriosa no futuro, ela compreende a vida eterna e a esperança de conhecer a Deus face a face, conhecer a Cristo face a face. Então é essa as esperanças do crente. E as riquezas da glória da sua herança, o tópico 3. Então Paulo fala da sua herança e a Bíblia diz que nós somos cordeiros com Cristo, então nós herdaremos todas as coisas com Cristo. E quais são essas riquezas que nos acompanham? Essas riquezas são o perdão dos pecados, porque quando Cristo morreu, Ele nos perdoou. Quando Ele ressuscitou, Ele nos justificou perante Deus. Então agora nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. E as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, na eternidade. Então, as riquezas da glória da sua herança são essas. Os cristãos são um povo meio maluco mesmo. Se nós olharmos pela lógica humana, a nossa esperança está em Deus. Nós cremos em um Cristo que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia e que nos deu o direito de vivermos com Ele. Então nós vamos falar sobre a grandeza da força desse poder divino. E tudo que nós cremos está em Cristo. O nosso exemplo é Cristo. Então, se Cristo morreu, nós morremos com Ele. Se Ele ressuscitou, nós ressurgiremos com Ele também. E Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele fala que nós temos que transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Então nós temos que ter essas esperanças para nos mantermos firmes até a volta de Jesus. O tópico 2 dessa lição, nós vamos falar sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. O poder de Deus é imensurável, porque Deus é soberano. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, nós cremos que o poder de Deus, ele opera em favor dos crentes. A partir do momento que nós nos dispusemos a aceitar a Cristo e a viver para Cristo, Deus disponibilizou esse poder em favor daqueles que o aceitam. Qual é esse poder? É um poder fora de medida. Não tem como nós medirmos. Deus é excelente em todas as coisas. E a salvação e a transformação do homem é feita através desse poder de Deus. A partir do momento que o ser humano dá lugar para que Deus opere em sua vida, ele começa a transformar essas vidas. Então, a esperança das riquezas da herança de Deus, nós temos essa esperança. Em 2 Pedro 1 e 4, eu quero ler juntamente com os irmãos, fala assim: pelos quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Pedro está falando que a nossa fé, nós temos que acrescentar a virtude. Mas a essa virtude, nós temos que acrescentar a ciência também. Ou seja, o conhecimento. Mas a esse conhecimento, nós temos que acrescentar a temperança. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a piedade, nós temos que acrescentar ainda o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de Cristo nosso Senhor. Por quê? Aqui nós falamos dos frutos do Espírito. Se nós acrescentarmos às nossas vidas esses frutos do Espírito, que é o amor, a fé, a temperança, o conhecimento, então nós não vamos ser estéreis, nós vamos produzir frutos e frutos dignos de salvação através de Jesus Cristo.
Então nós não vamos ficar ociosos, mas nós vamos conhecer a Cristo para podermos trilhar os seus caminhos. A força do poder divino. E quando Paulo fala, segundo a operação da força do seu poder, ele está falando de um poder em atividade. É um poder transformador em nossas vidas, é um poder intenso. A associação desses conceitos, ele revela o poder de Deus que é inerente à natureza divina. E entre esses poderes, Paulo, ele traz como referência Jesus Cristo, porque nós somos cristocêntricos, tudo que em nossa vida se relaciona a Cristo. Então quando Paulo fala isso, ele fala dos irrefutáveis poderes que há em Cristo. Primeira coisa, Jesus ressuscitou dos mortos. Então a ressurreição de Cristo nos traz a esperança de nós também, ao morrermos, sermos ressuscitados por esse poder de Deus, porque foi pelo poder de Deus que Cristo foi ressuscitado. A ascensão de Cristo à direita de Deus nos céus. Isso nos traz a esperança do arrebatamento da igreja. É um processo que vai contra as próprias leis da física, porque nós sermos elevados ao céu, porque conforme a lei da gravidade, tudo que sobe, todo o corpo é atraído para a terra, mas nós cremos que Cristo foi arrebatado, foi elevado aos céus, e assim também a igreja será elevada aos céus. Em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, fala, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e fala que nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que já morreram. Então, aqueles que morreram ressuscitarão, e nós, se estivermos vivos no dia do arrebatamento, seremos transformados e subiremos e encontraremos o Senhor nos ares. Então, essa é a esperança do crente, é nisso que nós cremos, é essa a base de nossa fé. E se Cristo foi elevado e tem domínio sobre todas as coisas, nós cremos que nós reinaremos com Cristo. Nós, como irmãos de Cristo, herdeiros de Deus em Cristo, nós reinaremos com Cristo. E é essa a esperança da igreja, tendo Cristo como cabeça. Porque se Cristo morreu, se Cristo ressuscitou e foi elevado à destra de Deus, está ao lado direito de Deus, e lá ele intercede por nós, a igreja, a exemplo de Cristo, vai passar por esse mesmo processo. Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Então, como nós estamos falando, Cristo, ele foi a primícia dos que dormem. E daí muitos falam assim, mas houve outras ressurreições. Sim, houveram outras ressurreições. Porém, o único que ressuscitou e não morreu novamente foi Jesus. Então ele é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou para viver para sempre, porque todas as outras ressurreições que houveram, a exemplo de Lázaro ressuscitou, mas ele voltou a morrer e ele aguarda a ressurreição do último dia. Então Cristo, ele é a primícia dessa ressurreição. Cristo foi elevado à direita de Deus. Então Cristo, na ascensão de Cristo, já lá no Antigo Testamento, Davi, no Salmo 110, ele fala sobre esse Cristo que foi elevado acima de todos, e ele, através de Cristo, Deus nos faz assentar nos lugares celestiais. Então, assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, a exaltação de Cristo é que nos traz essa esperança de que nós, como Igreja de Cristo, seremos exaltados também em Cristo. Cristo foi exaltado de uma maneira excelente, acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia. Então, acima de Cristo não há ninguém. Cristo é o único que foi exaltado, está à direita de Deus e intercede por nós.
ele foi exaltado, ele tem eminência sobre o bem e sobre o mal. Então não há, muitas pessoas pensam, mas como acontece tanta coisa mal no mundo? Deus não está vendo? Sim, nós estamos dentro da vontade permissiva de Deus. Então Deus permite determinadas coisas para o nosso crescimento mesmo. Mas Cristo, como cabeça da igreja, e Deus, ele tem poder sobre todas essas coisas. Porém, ele determinou um dia certo para que a igreja seja arrebatada e o seu poder seja cumprido nessa terra sobre aqueles que não o servem. Então, nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja foi eleita por Cristo, para reinar com Cristo. Então, nenhum poder ele pode prevalecer sobre a igreja do Senhor. Então, a ressurreição de Cristo é a certeza, é a garantia de que nós seremos ressuscitados. Como penhor, nós temos o quê? Nós temos o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. O que seria isso? Quando nós aceitamos a Cristo, é como se Deus viesse e em nós colocasse um selo, colocasse, olha, propriedade exclusiva de Deus. Então isso é ser selado com o Espírito Santo, é ser separado, é ser tornado propriedade exclusiva. E nós, como crentes, somos propriedade exclusiva de Deus. E nós cremos que Cristo nos arrebatará, assim como ele foi elevado aos céus. E a nossa esperança está nessas riquezas divinas. A nossa esperança não está em ter uma vida boa aqui na terra. O evangelho da prosperidade, existe prosperidade sim, mas essa não é a meta do sacrifício de Cristo aqui na terra. O sacrifício de Cristo foi para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele. Porque nós aqui na terra somos finitos, porém nosso espírito, ele é eterno. Nós vamos dar conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui, e se não estivermos na graça de Deus, não aceitarmos o sacrifício de Cristo, nós não seremos justificados. Então, nós estamos aqui na terra, e Paulo fala isso, que nós temos que ter o conhecimento dessa grandeza que nós temos. É como se nós fizéssemos uma viagem e não conhecêssemos o lugar para onde nós formos e lá nós não desfrutássemos de tudo aquilo. Então, esse espírito de sabedoria que Paulo fala que nós temos que ter, essa iluminação de conhecermos os caminhos que Deus tem traçado, as promessas que Deus nos tem dado, é para que nós fortalecemos a nossa fé. Porque se nós soubéssemos realmente quais são as grandezas que Deus tem preparado para nós, nós não o desobedeceríamos, nós lutaríamos para chegar ao céu. Mas muitas vezes nós deixamos a nossa fé de lado, nós tratamos o céu como uma miragem, nós tratamos Deus como se fosse algo mitológico em que nós não acreditássemos e pecamos contra Ele. E se o pecado é a única coisa que nos separa de Deus, nós temos que tomar cuidado. Por quê? Nós temos que viver uma vida de santificação. E para isso Deus nos deu o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele intercede por nós, porque muitas vezes nós não sabemos como orar. E esse Espírito Santo, ele em nós, ele sabe levar até ao Pai as mesmas palavras que nós não dizemos. Mesmo às vezes que nós nos ajoelhamos e só choramos, esse Espírito Santo ele transforma esse nosso lamento em oração perante o Pai, em oração agradável que o Pai nos responde. Então, após nós sermos religados com Deus, após nós
obtermos essa comunhão com Deus através de Cristo, obter essa intimidade com Deus, Paulo nos alerta para que nós conheçamos a Cristo. E é interessante, quando Salomão pediu sabedoria e conhecimento a Deus, Deus deu. E a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós temermos a Cristo, nós já estamos nos principiando no conhecimento de Deus. E a partir do momento em que o Espírito Santo nos ilumina e nós conhecemos quais são as bênçãos que Deus nos tem preparado, nós não queremos ficar de fora. E nessa manhã eu quero conclamar a todos que sigamos e prossigamos em conhecer a Cristo, porque nós nunca vamos conhecê-lo totalmente, porque nós somos limitados a isso. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida e nós deixamos Deus agir em nós, nós chegamos ao conhecimento e ao fortalecimento dessa fé. Então, nós devemos estar apaixonados por essas bênçãos espirituais. Nós devemos ter a compreensão dessas dádivas da salvação, para que nós possamos buscá-las incessantemente, para que a nossa caminhada aqui não seja vã, que a nossa caminhada cristã não seja somente para demonstrar a alguém que nós somos cristãos, que nós servimos a Deus. Não, realmente nós estamos caminhando para o céu. Aqui na terra nós estamos de passagem. A qualquer momento Cristo vem buscar essa igreja do qual Ele é a cabeça. Então nós temos que estar preparados para isso. E nosso alvo tem que ser Cristo. Porque se nós não temos saudade dos céus, realmente nós não temos Cristo no coração. O céu não é uma miragem, o céu existe, assim como o inferno também existe. E nós, por amor a Cristo, estamos trilhando para ir para o céu. Não vamos servir a Deus com medo do inferno. Não, nós temos que servir a Deus com saudade dos céus, por amor a Cristo, por vontade de reinar com Ele, de viver as bênçãos espirituais com Ele. E na próxima lição nós estaremos falando sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, como que nós vamos viver essa nova vida em Cristo? E eu quero deixar aqui, para quem estiver ouvindo esse vídeo, em poucos minutos que esse vídeo, não dá para falar sobre tudo o que fala a lição, mas eu quero que os irmãos busquem a iluminação espiritual através de Cristo, através do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir em nossas vidas e vamos transformar as nossas mentes através do Evangelho. Porque se nós transformamos a nossa mente, o nosso corpo se transforma e nosso estilo de vida vai ser o mesmo estilo de vida que Cristo teve aqui na terra, para que nós possamos ser participantes de todas as bênçãos espirituais, tendo como modelo de bênçãos aquelas que Cristo nos trouxe. Eu agradeço a vocês que estão ouvindo esse vídeo. Em nome de Jesus, continuem orando por nós. Amém.